Bom dia, meus amados do sexto ano. Professor Douglas com mais uma aula de história para vocês. Se liga hoje na nossa aula. Caneta e papel na mão. Para uns, quinta-feira. Para outros, sexta-feira, sua linda. Mas para as duas turmas é sinal que o final de semana está chegando, com muita empolgação e muita alegria. Sei que não foi uma semana fácil para vocês, essas provas, diagnóstico, tudo isso, mas vamos de aula de história. Graças a Deus terminaremos a nossa apostila hoje, o nosso caderno 3, semana que vem revisão e já iniciaremos o nosso caderno 4. Pessoal, hoje a gente vai de diferentes histórias. Última página da apostila, página 218. Tem um pequeno texto ali e eu separei alguns tópicos para a gente discutir em relação a esse texto da apostila. Depois a gente corrige os exercícios e finish. Ok, meus lindos, meus amores, meus amados, o prof está morrendo de saudade de vocês, ok? Várias versões sobre a história de todos os povos, sobre a história da humanidade. Nós temos que entender o seguinte, principalmente quando trata-se de uma história mais antiga. Os historiadores eles acabam reconstituindo essa história através do que, prof? Através dos artefatos, através, enfim, de documentos escritos, de tudo aquilo que o historiador encontra sobre aquela civilização. Porém, ele vai criar uma versão, tá, de tudo isso que ele encontrou. Ai, prof, então qualquer um pode criar qualquer tipo de versão, eu posso dar uma interpretação para... Não é bem assim. Segue um critério rigoroso, gente, sabe? De, é isso mesmo, é verídico, tem que provar por A mais B. Enfim, não é uma coisa simples que o historiador vai pegar e vai reconstituir a história da maneira que ele quer reconstituir, colocando só o ponto de vista dele. Não, a história também é uma ciência que precisa ser observada, que precisa ser experimentada. Porém, a história é uma ciência mutável, gente. Ela está sempre em transformação e quando eu falo que existem várias versões, vão ser contadas de várias maneiras, que daí são chamadas, presta bem atenção nisso, as correntes historiográficas. Vários historiadores que pensam da mesma forma, aí aqueles outros historiadores que pensam diferente, então isso é chamado de correntes historiográficas. Tá? Então a história nunca vai ter somente uma versão. A nossa história ocidental ela é mais influenciada por tudo isso que nós estudamos. Grécia, Roma Antiga, que deixaram muitas influências, muitos legados para nós. Tá? Agora, outras civilizações, por exemplo, no Oriente, nós vimos que também tem outras civilizações que influenciam a história deles, como China, né, como Índia. Tá bom? Aqui na América nós temos um pouco da influência dos povos pré-colombianos, coisa que em outras localidades não vão ter também essas influências. Então a história é baseada assim, tá? E ela é escrita dessa maneira. Critérios, aquilo que eu já falei. Então existem critérios, gente, e critérios rigorosos. Tá? Vamos supor que eu achei um fóssil. Tá? Eu não posso simplesmente pegar esse fóssil e falar assim, esse fóssil foi de um hominídeo que viveu há 70 milhões de anos atrás. Não, existem todos os métodos científicos para provar a idade daquele fóssil, tá? O tamanho, tudo isso tem que ser bem observado, era de tal espécie, tudo isso existem critérios científicos rigorosos para que cheguemos ali nessa conclusão. Tá? Então não é bem assim como as pessoas falam, como vocês imaginam, que vou reescrever a história da maneira que eu quero reescrever. Né? Grécia e Roma clássicas. E eu coloquei um ponto de interrogação. Clássico para quem? Foi o nosso outro texto. Para quem foi clássico, professor? Para quem se interessa por Grécia e Roma. Por exemplo, para nós foi clássico. Por quê, professor? Porque hoje dentro da nossa civilização nós temos muitas influências romanas e gregas. Como, por exemplo, nós já estudamos aí nesse módulo a democracia
que nós temos hoje, que foi influenciada pela Grécia Antiga, pela democracia ateniense, a república que nós temos hoje, o nosso país é uma república influenciada pela República Romana, tá? Em várias outras coisas, gente, palavras do nosso cotidiano, o nosso próprio idioma, tá? Arquitetura, uma série de coisas, de legados que os gregos e os romanos nos deixaram. Por isso, eles são considerados para nós civilizações clássicas. Grécia Antiga é clássica para nós, Roma Antiga também é clássica para nós. Pode ver que nós não estudamos muito a história da China. O professor deu uma pincelada na última aula, mas foi bem pincelada. A história da Índia, por exemplo, foi bem pincelado, tá? Então, a gente vê que para nós, Roma e Grécia, por isso que está no nosso conteúdo, por isso que está no nosso, né, nas matérias escolares. Por quê? Porque a nossa sociedade, tá, muitas coisas foi baseadas em coisas que vieram da Grécia e Roma Antiga, tá? Outras sociedades influentes, professor. Outras sociedades influentes. Eu sou meio parecido com o Luciano Huck, ó, de lado, né? Nós vimos na outra aula como outras sociedades também foram muito influentes. Tá? Muitos países da Europa, muitos países da Ásia, eles se baseiam em outras civilizações. Nós vimos ali, a China deixou um legado para vários outros países, né? E a China ainda existe, tá, gente? A Índia também, tá? Várias outras civilizações ali, como por exemplo o que, professor? Qual que foi a outra que nós vimos um pouco aí? Os celtas, que também deixaram um legado ali, tá? Por exemplo, que nós vimos um legado que até acabou chegando em nós, uma coisa boba, o dia do Halloween, que para eles era o dia das bruxas, então, que era o dia dos mortos para os celtas, aí acabou se tornando o dia das bruxas. Foi uma influência celta e que chegou até a nossa sociedade. É claro que nos Estados Unidos essa tradição é mais forte, mas no Brasil já começou aos poucos, tá, a aderir à questão do Halloween. E aí vem o testezinho ali da mesma página, da página 218. Primeiro a atividade 1 e depois o teste. Vamos fazer a atividade 1 só para ver se vocês conseguem. Presta atenção. Como você responderia à pergunta do título? Antiguidade clássica para quem? E olha a resposta como que tá. O termo antiguidade clássica foi cunhado por historiadores do século 17 e 18 e por outros pesquisadores que os seguiram e incorporaram essa classificação de clássica. Grécia e Roma são consideradas clássicas. Para estudiosos e admiradores do legado que essas sociedades deixaram, não significa, essa parte é importante, que todos os estudiosos ou povos compartilham essa mesma avaliação. Então, nem todos acham que a Grécia e a Roma foi clássica, ou foi algo a ser lembrado, algo que precisa ser resgatado da história. Não é para todas as civilizações. Tá? Tem civilização que não teve nada de influência, nem romana e nem grega, e para eles a história dessas duas civilizações não importa tanto assim. Tá? E o testezinho ali, teste da vida real. Grécia e Roma são consideradas civilizações clássicas por quê? E aí vem. A. Foram as civilizações mais importantes e mais inovadoras da antiguidade? Não. B. Influenciaram todas as civilizações que se desenvolveram depois delas? Nem todas, e nós vimos isso. Nem todas acham Grécia e Roma clássica. C. Deixaram heranças importantes que influenciaram muitas sociedades no mundo ocidental? É a C de coração, C de... nem sei o que mais. E a D, ó, a D não tinha nada a ver. Eu tinha uma cultura única e por isso foram classificados dessa forma. Não é também. Então é a C. Tá bom, gente? Meus amores, meus lindos e meus amados, tá? Nós terminamos o caderno 3 para a honra e glória do Senhor Jesus, e na outra aula
já iniciaremos a primeiro fazer uma revisão para a prova na terça-feira e já iniciaremos o nosso caderno novo, graças a Deus. Prof, vamos sair de Roma, vamos sair de Grécia. Eu já não aguentava mais ouvir o professor falando desses dois assuntos. Vamos, se Deus quiser, tá, pessoal? E o que tudo indica aí é que está passando todo esse pesadelo que vivemos no 2020. Certo, meus amores? Aquele beijo no coração de vocês. O Prof. Douglas está morrendo de saudades e não vê a hora de estar bem, mas bem juntos e Shallow Now. E não vai zoar. Não tem mundial. Que os meninos, quando eu dou aula com esse boné, sempre vem. Não tem mundial, não tem mundial. Nem vem com essa, tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês e fui!